Nessa aula iremos falar um pouquinho sobre estratégia. Sempre que você começa algum projeto, alguma campanha, você precisa de uma estratégia. Você precisa colocar no papel o porquê que você está fazendo aquilo, para quem que você está fazendo aquilo, qual o objetivo, né? Como você vai fazer. Então, você precisa definir uma estratégia. Tá? E antes de definir a estratégia, a primeira coisa que você tem que fazer é definir a sua Pure Winning. O que é a Pure Winning? A Pure Winning é a sua vantagem competitiva inquestionável. Você precisa definir o que no seu produto ou serviço é uma vantagem inquestionável em relação aos seus concorrentes. Isso nós chamamos de Pure Winning, né? A sua vantagem principal. Então, ou você pode ser muito bom em alguma coisa, você pode ter algo ali no seu produto ou serviço que é muito melhor que o do seu concorrente, ou você tem um preço muito barato, ou você oferece algo que nenhum outro concorrente oferece. Essa é a sua Pure Winning. É nisso que você precisa focar na sua estratégia. É isso que tem que ficar evidente para os clientes. Tá? Então, a primeira coisa é fazer isso, definir isso. Depois você vai olhar a concorrência. Você precisa estar atento à concorrência, fazer uma pesquisa de mercado, ver o que o concorrente está fazendo, ver principalmente o que ele não está fazendo para que você também possa utilizar isso na sua estratégia, né? Para principalmente aparecer onde ele não aparece, mostrar o que ele não mostra, fazer o que ele não faz. Então, estar atento aos concorrentes, né, antes de criar a sua estratégia é muito, muito importante. E aí, depois que você fez isso, você precisa sentar e definir por que você está fazendo essa estratégia. Quais são os objetivos que você quer com essa estratégia? Nem sempre os objetivos são vendas, nem sempre os objetivos são lucro. Muitas vezes você quer aumentar a quantidade de seguidores, muitas vezes você quer só divulgar a sua marca, muitas vezes você quer que o seu nome fique mais conhecido, né, que você alcance mais pessoas, que você tenha aí mais gente entrando no seu site, que você tenha mais visualização no seu vídeo do YouTube. Então, definir o objetivo antes de começar a fazer qualquer coisa é muito, muito importante. Por que você está fazendo essa ação? Por que você vai fazer esta campanha? Por que você vai começar a anunciar? Isso é importante, definir o porquê. Depois de definir o porquê, você precisa definir para quem. Você não pode falar para todo mundo. Lembra que nós falamos na aula passada sobre audiência, público-alvo, persona? Você precisa definir para quem você vai falar. Isso é muito importante antes de fazer qualquer coisa. Você precisa ter em mente para quem, né? Por quê e para quem. Depois, você precisa entender como. Como você vai atingir essas pessoas para que você alcance esse objetivo. Então, quais canais você vai utilizar? Você vai utilizar o YouTube? Você vai utilizar o seu site? Você vai utilizar o e-mail, o WhatsApp, o Instagram? Você precisa definir isso. E depois que você define quais canais você vai utilizar, você precisa definir qual formato. Então, qual é o formato que você vai usar? É vídeo? É post? É imagem? É texto? É story? O que você vai utilizar de formato para realmente atingir quem você quer falar e atingir o objetivo que você quer, né? O seu porquê. Tá? Então, você precisa definir tudo isso antes de começar qualquer estratégia. E aí você já definiu então a sua estratégia, você já entendeu qual é essa Pure Winning, você já analisou o concorrente, você já sabe qual é o seu objetivo, você já sabe para quem você vai falar e como. Eu sugiro que você utilize as metas SMART para realmente verificar se aquilo que você está pensando, se aquela estratégia que você desenhou faz sentido ou não. Então, como é que funciona as metas SMART? Nós temos aí 5 letras, cada uma significa um passo que você precisa verificar na sua estratégia, na sua campanha, para ver se realmente faz sentido fazê-la ou não. Então, primeiro nós temos o S. O S significa específico, é specific em inglês. Então, a sua meta, o seu objetivo, ele precisa ser específico. Não basta apenas pensar que você quer aumentar o número de seguidores. Você precisa dizer quanto que você quer aumentar. Não adianta dizer que você quer aumentar as vendas ou aumentar a quantidade de visitas no seu site. Você precisa ser específico. Então você tem que dizer, eu quero aumentar 100 mil seguidores no Instagram. Ou eu quero fazer 10 mil vendas. Eu quero aumentar 100 mil visitas no meu site. Eu quero chegar a esse número, eu preciso ser específico. Logo depois, tem o M de mensurável. Então,
essa ação que você vai fazer precisa ser mensurável. Você precisa conseguir medir a efetividade dessa ação. Depois nós temos o A de alcançável. É alcançável isso que você definiu? Então você definiu que quer 100 mil seguidores no Instagram. É alcançável? É possível? Porque se você coloca um objetivo, né? Uma meta que não é alcançável, você vai se frustrar. Então você precisa definir algo que é objetivo, que é específico, algo que pode ser mensurado e algo que é alcançável. Não adianta, se a sua média de vendas mensal 2.000, não adianta você colocar a meta para 10 mil. Não me parece alcançável. Se você tem 5 mil seguidores no Instagram e você quer aumentar para 100 mil, dependendo do período de tempo, não me parece alcançável. Então a meta precisa ser alcançável. Você precisa ter clareza de que essa meta, de que esse objetivo, ele é alcançável. Depois você precisa definir, né, com o R, se ele é relevante. Então, é relevante que você tenha mais seguidores? É relevante que você tenha mais visitas no site? O que é relevante para você agora, para o seu negócio? Então, essa meta, esse objetivo precisa ser relevante. E por último, temporal. Você precisa definir um tempo. Em quanto tempo você vai fazer isso? Né? Em um mês? Em 6 meses? Em um ano? Então você definiu de maneira específica que você quer aumentar a quantidade de seguidores. Você tem como medir isso, né? Você tem como medir, os meios digitais possibilitam isso. É alcançável ou não? Você precisa definir se é relevante ou não e o período de tempo que você vai alcançar isso que você definiu na sua estratégia. Tá? Então, você precisa passar por todos esses passos para realmente ver se a sua estratégia, se aquilo que você está imaginando faz sentido ou não. Espero que tenha ficado claro para você e eu te vejo na próxima aula.